Muito bom. Então, todos cientes que estamos gravando essa aula, quero agradecer a presença de todos. E para você que está assistindo essa aula a qualquer tempo, né, saiba que nós gravamos isso aqui no dia 29 de maio de 2021. Curiosamente, o dia do geógrafo, que também eu sou geógrafo, né, muito peculiar, muito curiosamente, foi esse momento. Então, assim, quando. Opa, dando um bug aí de áudio. Quando a professora Renê, né, quando a equipe da RS Educação pensou em ter a disciplina de metodologia no currículo do curso de docência, né, nós refletimos muito sobre a necessidade dessa disciplina. E aí, eu, particularmente, coloquei em pauta que nós precisávamos não apenas fazer com que o nosso aluno de pós-graduação aprendesse a ter um rigor numa escrita acadêmica, como também pensasse em como construir um projeto de pesquisa ou projetos ligados ao campo de atuação dele. Como assim? Seria bem comum, é bem tranquilo falar de metodologia da pesquisa como uma área ou como uma prática que envolve fazer uma pesquisa acadêmica para se transformar num TCC, num artigo e tal, né? Isso é bem comum. Só que não é exatamente disso que é a nossa ênfase aqui, né? Nós, claro, que temos essa preocupação, né? Mas também eu estou preocupado que o meu aluno, uma vez que ele tem uma expectativa, né, de um caminho, de alguma coisa que ele vai desenvolver, e não apenas na área de educação, mas um projeto dentro de uma instituição privada, um projeto dentro de um grupo de pesquisa, alguma coisa que ele tenha que apresentar, existe uma formalidade, existe um jeito de fazer, que é um jeito que se aproxima, se não 100%, mas muito próximo daquilo que nós organizamos o nosso pensamento para quando estamos fazendo uma produção acadêmica, né? E por isso que eu propus, e foi bem aceito de pronto, que nós atualizássemos essa disciplina para que ela fosse apresentada no sentido que o aluno pudesse também não só construir um artigo de pesquisa, um artigo final de curso, né? Que inclusive aqui no curso de docência do ensino superior da RS Educação, nós não estamos cobrando no ano de 2021, né? Mas nós cobramos de outra maneira, mas também para que o aluno aprendesse ou atualizasse ou relembrasse como fazer a pesquisa para construir um projeto de outras vertentes. Ou seja, o Calil está numa instituição, por exemplo, ou o Francisco numa escola, ou a Patrícia num hospital, né? Ambientes totalmente diferentes, tá? Eu estou brincando aqui, chutando, tá, gente? Cada um de vocês, em algum momento, pode ser demandado a construir um projeto, não apenas de pesquisa propriamente dita, mas para algum tipo de motivação, para algum tipo de treinamento, para algum tipo de prática, né? E nesse sentido, eu acredito que conhecer ou relembrar ou deixar em latência essa maneira de fazer um projeto para apresentar, para ser validado e em sendo validado você realizar é tão ou mais importante ou é tão importante quanto situações formais de construir um projeto de artigo final ou de TCC, esse tipo de coisa. Então, esta aula de hoje dedica-se a trabalhar a construção textual, seja para quem está fazendo um artigo, escrevendo academicamente, né, o famoso TCC, mas também, né, para aqueles que precisam
relembrar, manusear o conhecimento que eles têm da área de conhecimento, seja a biologia, seja a geografia, seja a área de saúde, né? A enfermagem, para construir algo para ser validado por alguém e, né, para construir projetos, sobretudo, não apenas, mas sobretudo para educação, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro com vocês, sobretudo porque eu quero muito que a gente possa trabalhar a possibilidade de uma construção, né? Então eu peço, inclusive, para quem está aqui assistindo, que tenha um caderno em mãos, tenha algum lugar para anotar coisas, para que nós possamos, inclusive, transformar este vídeo, né, essa aula, num workshop, tá? Num processo em que o aluno, se ele fizer o passo a passo, ele constrói alguma coisa. Então, Calil, eu não sei qual a sua pretensão, eu não sei qual que é a sua área de predileção na biologia. Da mesma forma que o Francisco, eu não sei o que especificamente ele mais gosta na geografia, assim como a Patrícia, que são os alunos que estão aqui conosco no dia 29 de maio de 2021. Mas eu sei que nós vamos fazer uma prática hoje, que a ideia é que vocês resgatem aquilo que vocês exemplarmente, né, gostam, têm prazer, para que a gente possa construir como se fosse um projeto de pesquisa ou um projeto de implantação de um treinamento, de uma atividade em alguma instituição, tá? Essa vai ser a nossa atividade que deverá ser realizada durante a nossa aula de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Francisco, beleza? Ouvi sim. Tudo bem, então. Então tá, então vamos lá. Pensem que vocês estão criando alguma coisa, e essa alguma coisa não é necessariamente um artigo, é alguma coisa que pode ser apresentada, né, para que vocês possam validar um projeto, seja a Patrícia lá no hospital, o Calil numa instituição, ou o Francisco numa escola. Só estou dando exemplo aqui, estou sendo raso, né, mas só para a gente poder ser entendível. Então, como está aqui no slide, eu quero que vocês pensem num tema. Você que está assistindo, vocês, os alunos do dia 29, pensem num tema. Podem até rabiscar no caderno esse tema, sem formalidade, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Nesse momento, quando a gente pensa num tema, não é para a gente ter o detalhe do tema, ainda. Ainda não. É para a gente pensar uma grande área, uma grande. Uma ideia que, mais do que tenha, porventura, uma necessidade formal de você avançar nela, mas que seja algo, de preferência, essa é a maneira como eu penso, tá, gente? Mas que te dê prazer. É claro que em certas situações você vai ter que montar um projeto de pesquisa, um projeto de implantação, que não é necessariamente aquilo que você mais gosta, tá? Mas para a gente começar o nosso papo, eu acredito muito que quando você consegue unir uma área que você tem alguma predileção, um prazer de pesquisar, de fuçar, de cutucar, ela acaba sendo muito mais fácil que você realize a pesquisa do que quando você está pesquisando um tema ou criando um projeto para algo que você não acredita ou algo que você não tem predileção, tá? Então, assim, eu não sou coaching, isso aqui não é autoajuda, mas, pelo amor de Deus, você não gosta de trabalhar um campo do conhecimento, para que tu vai se enfiar nisso?
Ah, ok, porque dá dinheiro? Então, beleza, vai fundo. Só que não sofra, então. Né? Cada um tem o seu processo terapêutico para saber os seus limites, né? Mas, primeiro ponto é você pensar algum tema. Eu sei que a Patrícia tem algumas pretensões no hospital, ela já comentou comigo, daqui a pouco eu quero que ela comente aqui novamente, né? O Calil e o Francisco, embora eu já os conheça, é o primeiro contato. E quem está assistindo aqui, pensar também em alguma coisa que te dê prazer e ou seja estratégico, tem isso também, para os seus objetivos profissionais, tá? Então, assim, professor Sérgio, eu sempre tive metido com pesquisa de legislação. Na hora que eu vou propor uma pesquisa para apresentar por uma entidade, ora as bolas, eu vou fazer algo que ligado a essa coisa de legislação que eu já faço há muito tempo. Então, eu monto um projeto ligado a isso. Eu penso num tema ligado a isso, para quê? Para que quando eu apresentar para um fomento, essa agência de fomento veja que existe, inclusive, uma autenticidade. Porque quando você pensa num tema e esse tema é visceral, acaba sendo acaba aparecendo para quem está lendo o seu trabalho, ou para quem tem que validar aquilo que você vai apresentar, uma autenticidade, uma genuidade que só acontece em quem está apaixonado. Sim, foi isso que eu disse, apaixonado. Porque essa paixão vai se traduzir naquilo que você vai apresentar. Tá? É um pouco fenomenológico, né? Mas é a maneira como eu penso a coisa. Desse sentido, uma vez que você tem essa chuva de ideias de pensar um tema de pesquisa, de projeto, né? E tal, eu quero que vocês anotem no caderno, mesmo que de maneira livre, tá? Maneira livre, do jeito que você quiser. Antes até de eu abrir para vocês comentarem esses temas, né? Aqui já temos algumas. Aqui já é um filtro, né? Para a gente trabalhar essa escolha de tema. Então, eu faço um primeiro momento que é totalmente emocional, um segundo momento que a gente vai começar a filtrar isso. Alguém pode abrir aí uma proposta de tema? Então, o tema que eu coloquei tem tudo a ver até com os motivos que me levaram para dentro da área das ciências biológicas, que foi o câncer, que é origens, mutações e métodos de prevenção e tratamento. Por que eu escolhi esse tema? Porque quando eu estava com 15 anos, eu perdi uma amiga muito próxima, para um câncer que ela não estava pré-diagnosticada nem nada, que apareceu de surpresa no pescoço, e ela morreu com coisa de 2 meses. E a última coisa que ela falou para mim um pouco antes de morrer é: vai para isso porque é o que eu acho que vai dar certo. E eu acho que você vai conseguir fazer pelo menos uma prevenção decente para essa situação. Tanto que eu entrei na faculdade de biologia com foco na genética, na biologia molecular, para tentar achar essa cura. Ou pelo menos um tratamento menos agressivo. Que fantástico. Fantástico, assim, a motivação, né, para aquilo que você está metido. Tem um nome específico esse tipo de câncer? Desculpa a minha ignorância. No caso dela, foi um linfoma. Muito bom. Então, em termos gerais, a sua pesquisa, né, a princípio, né, a chuva de ideias, que é o slide anterior, né, está ligada à questão do linfoma. Você tem uma motivação pessoal, né? Claro que o prazer aqui está ligado ao espírito de pesquisa, ao espírito de conquista, né? Porque no seu caso especial, óbvio que tem esse jogo, né? Dessa emoção
de alguém que teve uma dor, né? Muito bom, muito bom. Então, temos aqui já um tema, linfoma. Alguém mais quer comentar? Vai lá, Patrícia. Bom, o meu tema, como a gente já tinha conversado, né, professor, é o atendimento humanizado, é a humanização na assistência. Para mim, é o foco de tudo para o sucesso, né, no resultado dos serviços e do tratamento para o paciente também. Fantástico, É fantástico, isso. fantástico. Então, temos aqui linfoma e humanização no atendimento, né? Se o Francisco quiser comentar também, se não quiser, não tem problema. Isso. Tudo bem. Então, o que acontece? Vocês estão no curso de docência, tá? Quem está assistindo aqui, necessariamente, a qualquer tempo, está precisando fazer uma produção textual, né? Ou fazer um projeto. E a nossa construção aqui é pegar os exemplos dos alunos, os exemplos do professor, para que a gente possa aprender como que a gente pega um pensamento que ele é generalista e deixa ele específico, e específico ao ponto que seja fácil de transmitir esse conhecimento. E quando a gente faz esse processo, não é um processo meramente para aquilo que nós estamos realizando, mas é um processo pedagógico, inclusive para quem vai ter contato com isso. Seja para você validar uma ideia, seja para você colocar em prática, tá? Então, quando a gente pensa um tema, já temos aqui linfoma e atendimento humanizado em saúde, ok? Já temos isso, já está anotado no caderno de vocês. No caderno, ou aqui no computador, num bloco de notas, não importa. Ok. Invariavelmente, o pesquisador precisa ter um pouco dessas caixinhas aqui. Ter curiosidade sobre o tema, independente da motivação, o Calil tem curiosidade sobre linfoma, ponto. Independente sobre a motivação, a Patrícia tem curiosidade sobre atendimento humanizado. Pode falar, Patrícia. Patrícia, você quer falar? Não, abriu sem querer. Tá bom. Um atributo. Vocês já viram aquela brincadeira que o menos é mais? A pessoa está em dúvida do que vai. A pessoa está em dúvida que roupa colocar. Aí tem aquela famosa frase pretinho básico, né? Prêt-à-porter, que você coloca aquele básico, mas é um básico que faz a diferença. Então, é uma metáfora que eu faço para a construção do pensamento científico, né? O pensamento de pesquisa, que é quando você consegue entender que o menos é mais, ou seja, o Calil vai encontrar milhares de conteúdos sobre linfoma. A Patrícia vai encontrar milhares de conteúdos sobre atendimento humanizado, tá? Só que, quando a gente começa agora a fechar o nosso tema, nós vamos ver que se a gente entrar para ver tudo, a gente não tem como falar de tudo, a gente tem como falar de uma partezinha disso, tá? Essa partezinha, ela acaba respondendo pelo todo. Como assim? Vou explicar. Quando eu vou fazer exame de sangue, me ajuda aí, Patrícia. Quantos ml de sangue geralmente se tira para poder fazer um exame de sangue básico, exame de sangue, sei lá, de colesterol, glicemia? O ideal é acima de 3 ml. 3 ml. Acima de 3. E quantos litros de... Vamos dizer que sejam 5 ml, ok? Pode ser. Vamos dizer que... Quantos litros de sangue tem no meu corpo? 5 litros, 6 litros? Eu não sei. Depende do peso corpóreo, né? Né? Depende do peso corpóreo. Tá, vamos admitir que sejam 5 litros, só para dar um número.
Essa é um número. Eu posso ser irresponsável com a saúde, porque não sou dela, mas tem que fazer sentido o que eu falo. Supondo que eu tenha 6 litros de sangue no corpo, tá? Desses 6 litros, se fosse 10%, seriam 600 ml. Se fosse 1%, seria 6 ml. Aliás, seria 60 ml. 0,1% vão ser 6 ml. Ou seja, se eu tenho o Sérgio com 6 litros de sangue, 0,1 do sangue do Sérgio é o que eu vou pegar para entrar num planeta de informações para falar do Sérgio. Que, inclusive, não é meramente um treco com 6 litros de sangue. É um treco com ossos, órgãos e com um telencéfalo altamente capacitado, né? Então, olha só que loucura. Os meros 6 ml, para entender o Sérgio, podem trazer informações que impactam a compreensão de toda uma integridade muito superior àqueles 6 ml. Só que aqueles 6 ml tem muita informação sobre esse todo. Gente, isso é a pesquisa. Por quê? Vocês vão encontrar milhares de informações sobre linfoma, sobre atendimento humanizado, mas a escolha de vocês, com modéstia, com simplicidade, vai estabelecer um recorte que vai permitir que você consiga entender o todo, ou ter contato com o todo, seria mais modesto, analisando apenas um pedaço da coisa. Agora, para fazer a análise patológica, né, para o patologista entrar de cabeça para entender o meu sangue, o quanto que ele já não se preparou para isso? O quanto que não existe técnica e tecnologia para isso? Né? Então, percebam que num processo simples de escolha de algo para se pesquisar, se aprofundar, a gente tem que dar conta que tivemos um processo para estar aqui. A gente tem aqui o Calil que trouxe uma fala contundente sobre uma motivação e, ao mesmo tempo, ele já tem uma graduação em ciências biológicas, me corrija se eu estiver errado, para estar apto hoje a, quem sabe, desempenhar uma pesquisa como essa. Tem aqui a Patrícia, que já trabalhou em diversos hospitais, já tem uma vida profissional e acadêmica, com pós-graduações, para hoje virar e falar que quer pesquisar tal tema. Então, percebam que existe uma caminhada volumosa, existe bastante conteúdo sobre isso que vocês querem se meter, mas é na simplicidade do recorte que vocês vão encontrar êxito. E eu vou explicar isso melhor. Outra capacidade para a gente fechar o nosso tema. Pensar reflexivamente. Ou seja, se você... E eu acho que ele já, inclusive, se conecta com o próximo tópico, que seria a questão de não ter preconceitos. Por quê? Quando você reflete, o que é refletir? É você estar vendo o outro lado, né? Então, quando você não se limita aos seus pré-conceitos sobre um determinado tema, é quando você consegue avançar. Por quê? Se a paixão por algo nos coloca na pesquisa, a paixão não pode ser cega, a ponto de não deixar que eu olhe as possibilidades de avaliar aquilo que eu estou pesquisando com outros prismas. Então, assim, ter a paixão não tem nada de errado. É saudável.
ser persecutório e só olhar de um lado as coisas, aí já não é saudável. Então, assim, eu faço essa metáfora maluca que a paixão te colocou na pesquisa. Uma motivação, um desejo, metaforicamente, né, gente? Um anseio te colocou na pesquisa. Mas só te colocou na pesquisa. Porque se esse desejo se balizar em apenas um jeito de olhar a coisa, você está afadado a construir algo desde a raiz. Olha que a gente está no primeiro tópico, totalmente enviesado. Totalmente apenas com um olhar que não permite uma variedade de possibilidades sobre aquilo que tu está metido, sobre aquilo que você se pretende pesquisar. Então eu vejo que não só aprender a ter reflexão, como não ter preconceito, eu acho que estão muito conectados, tá? Para que a gente possa saber fazer a pesquisa, a construção de um projeto. O pesquisador, uma vez uma aluna me procurou, ela queria pesquisar os parques nacionais da Índia. Beleza. Show de bola. Aí eu fui perguntar a motivação dela. Ela me explicou que ela viu um documentário. Falei, beleza. Show de bola. Aí eu perguntei para ela, ok, e você já foi no Parque Nacional? Nunca. Ok. Você pretende ir um dia, talvez? Beleza. Existe material sobre o parque? Existe. Ok. Esse material está acessível? Sim, está em inglês. E você lê inglês? Não, não leio. Mas você pretende ler inglês? Talvez. Então, assim, não tem como, pegando esse bloco aqui de baixo, tem um erro de digitação aqui, é observação organizada, leitura, estudos, conversas e consultas. Não tem como você se meter num conhecimento se não tiver uma entrega. E essa entrega envolve você ser um pouco acumulador, novamente, metaforicamente, de informações sobre aquilo, que seja para você organizar tudo que aparecer para você de artigo, de vídeo, de materiais de apoio, de cartilha sobre aquele assunto que você quer se meter, mas que isso seja plausível, tá? Então, assim, desculpa, Calil, mas o Calil, certamente, essas alturas do campeonato, já sabe que como que procura linfoma em inglês. E se não sabe, vai ter que aprender rapidinho. A Patrícia, essas alturas do campeonato, já tem noção do que é o atendimento humanizado, né? Mas, talvez, por outro lado, precise pensar fora da caixinha. Onde eu quero chegar? Ok, cara pálida, eu já sei que existe a legislação sobre o atendimento humanizado, eu já sei que cada hospital cria a sua prática, eu sei que existem as especialidades médicas, os procedimentos clínicos, que são mais de 200 já validados no Brasil. Mas você já parou para pensar como que são esses procedimentos, como que isso é a humanização na África do Sul? Você já parou para pensar como que essa humanização acontece em países semelhantes ao Brasil ou muito diferentes do Brasil? E por que eu estou fazendo essa provocação? Porque eu vou precisar aprender a pensar reflexivamente. E aí, à medida que eu vou me aprofundando, não é uma questão de buscar informação à torta à direito, mas é a gente ter contato sobre todo o conhecimento humano, todo é impossível, mas boa parte do conhecimento humano pensando de maneiras alternativas àquilo que eu estou metido. É claro que nos limites de cada conhecimento,
Eu não vou falar para o Calil pesquisar o tratamento do linfoma a partir de uma vertente não científica, né? Por quê? Porque aqui nós estamos produzindo ciência. Mas não tem nada de errado em você ter o seu olhar científico para pesquisar uma vertente cultural ou uma vertente de medicina alternativa sobre aquele, no caso, linfoma. Dá para entender? Eu não quero ser charlatão, mas eu quero fazer uma pesquisa. E a pesquisa vai trazer para mim resultados que eu não estou esperando. Por quê? Porque se eu souber onde eu quero chegar, é sinal que eu não tenho que pesquisar, porque eu já sei tudo. O grande lance de eu construir uma pesquisa ou um projeto é eu dizer que eu tenho algumas coisas para descobrir, algumas coisas para propor, algumas coisas para desenvolver. Que seja um projeto para uma prática educacional, por exemplo. Até aqui tudo bem? Assustei muito vocês? Não, Não, tá não. ótimo. Pelo contrário, fez muito sentido. Muito bom. Então, aqui é um último elemento para a gente poder amarrar as ideias ligadas a isso. E eu tô, se em algum momento eu falar uma bobagem muito grande, vocês me interrompam, porque eu estou usando o que os alunos do dia 29/5 trouxeram de possibilidade para eu exemplificar e fazer algum sentido, tá? Então, eu quero ser o mais horizontal possível. Nesse sentido, quando a gente pega o grande tema, pesquisa do linfoma, atendimento humanizado, nós temos que primeiro ter claro, né, que tem que ter uma curiosidade, tem que saber que nós vamos amarrar isso, tem que saber que eu não posso partir para a pesquisa com os meus preconceitos, eu tenho que ter alguns conceitos, algumas ideias, mas que eu preciso avançar e conhecer alternativas sobre aquilo. Tenho que saber que eu tenho que, de alguma maneira, criar um diretório online, ou físico, ou impresso, de materiais ligados àquilo que eu pesquiso. Obviamente, esse tema precisa ser factível, porque se você pesquisar alguma coisa, como no caso, os parques estaduais da Índia, e você não tiver a predisposição para ir lá, ou para ler na língua, aí eu sinto muito, não vai ter como a gente ter conteúdo para poder realizar um trabalho como esse, né? Então, tem todo esse lado, para além do meu tesão, que me coloca próximo da pesquisa, daquela paixão que eu falei, mas tem alguns rigores para que você comece a fazer o pretinho básico, né? Fazer o recorte. E aí, portanto, nós temos que, portanto, evitar o euforismo e escolher alguma coisa que seja retórica ou política, ou seja, alguma coisa que eu vi na TV, me deu um prazer, mas está muito ligado à minha ideologia meramente, e eu não consigo colocar um rigor científico naquilo. Mais ou menos isso. Por outro lado, não adianta eu pesquisar algo que não vai me levar a lugar nenhum. Então eu quero descobrir a fórmula da água. Desculpa, já descobriram, cara. Tá certo? Não adianta. É claro que eu não vou descobrir. Eu não tenho a expectativa que o Calil crie hoje, tá, Calil? O melhor tratamento para o linfoma, mas eu tenho a expectativa que ele olhe para esse contexto todo e dentro de uma vertente do atendimento humanizado, quem sabe até em dobradinha com a Patrícia, crie um protocolo para atendimento humanizado para o linfoma XPTO, à medida que você entrou de cabeça naquilo, tá? Então, uma vez,
eu quebrei meu dedo. E eu fui no Hospital das Clínicas e o residente de lá, ele só fez uma tala, ele pediu para fazer uma tala, né? E eu voltei para casa. Quando eu procurei um profissional, o profissional falou que ele deveria ter quebrado o meu dedo e colocado no lugar. O meu dedo tá torto até hoje. Meu dedo é torto. Minha filha pega ele, faz assim, quer deixar ele reto e tudo mais. Qual que é a metáfora aqui? O básico foi fazer a tala, né? Que é o que talvez seja o protocolo elementar, sem uma pesquisa profunda. Por não ter feito uma pesquisa profunda sobre o Sérgio, sobre o que tinha aqui, um raio-x, não sei o quê, não sei o quê, fez-se um procedimento, não fez o aprofundamento. E não fazendo esse aprofundamento, a profilaxia não só foi errada, como ela me deixou com problema para o resto da vida. Claro que é uma metáfora talvez um pouco exagerada, mas a gente, quando entra na pesquisa, nós não podemos nos dar ao luxo de sermos o que fomos até agora. A pesquisa é uma entrega. A pesquisa precisa que a gente saia do lugar comum. Eu preciso que o Calil descubra nas próximas horas, nos próximos dias, quem é o bambambam da pesquisa de linfoma no Brasil e no mundo. Eu preciso que a Patrícia pesquise nas próximas horas e dias como surgiu o atendimento humanizado, como que ele se aplica no Brasil, qual que são os principais protocolos mundiais e qual que é o país que é referência nisso. Aí alguém vai falar assim, nossa, professor, que exagero. Eu não quero que você saiba tudo, mas eu quero que você tenha noção de tudo. Por quê? Porque se você for bitolado demais, você corre o risco de se perder no caminho. Mas se você for simplista demais, você vai entregar um dedo quebrado por não ter levado a sério. É o caminho do meio. Definitivamente não tenho certeza se essa metáfora fez algum sentido. Mas vamos seguir em frente, né? E, obviamente, portanto, como eu já coloquei anteriormente, criar um repertório de conteúdo para que a gente possa amarrar, tá? Nesse propósito, o que acontece? Parte essencial da coisa envolve, sim, seja uma prática pedagógica para o Francisco na escola, seja os exemplos que eu dei aqui de vocês, mas a gente precisa descobrir, portanto, o que já foi falado sobre o tema. Por quê? Porque a gente vai ter que perder a nossa vaidade aqui, né, gente? Pesquisa científica envolve a gente se colocar no lugar. Eu sinto muito, mas vocês não são os primeiros a pesquisar o tema. Vocês podem ser os primeiros a fazer uma aplicabilidade, a fazer um conflito de ideias, a juntar autores, né? A ter uma discussão específica. Até porque é premissa de um projeto, é premissa de uma pesquisa, né, no sentido acadêmico, de que ela seja genuína, tá? Então, assim, quando o Francisco for implantar um projeto de sensibilização para o meio ambiente, definitivamente não é o primeiro, mas naquela escola, naquele lugar, é o primeiro. Então, o que existe de específico naquela escola, naquele lugar, que coloque a pesquisa com importância? Então, aí que nós começamos a fazer este rol de pesquisa, de bibliografia, sobre o que já foi falado daquele lugar né, ou melhor, né, sobre aquele tema.
E aí, uma coisa que é muito básica, mas que os alunos se perdem no caminho, eu vou colocar aqui algumas fontes de pesquisa que servem para vocês criarem repertório científico validado, sério, sobre todo o momento que nós vivemos, né, em que a verdade ela é questionada a todo momento, para que vocês possam criar o acervo pessoal de vocês. Ou seja, para que vocês possam trazer para vocês o maior número possível de materiais sobre aquilo que vocês estão pesquisando, tá? Para criar essa biblioteca particular que vai ser necessária. Então, estou trazendo aqui alguns sites. Cielo, não, existem muitos outros. Isso aqui eu sei que não é novidade para vocês, mas eu vou comentar porque tem alguns detalhes. Cielo, né? Que é ligado à FAPESP e deixa aqui tem o suporte da CNPq. Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar esse tema aqui, tá? E vou compartilhar a tela com vocês. Vou entrar aqui no site, vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou fazer melhor. Ao invés de pesquisar aquele assunto que estava como exemplo, eu vou pesquisar um tema, se ninguém se incomodar, do que vocês trouxeram. Tudo bem? Posso pesquisar linfoma e posso pesquisar atendimento humanizado? Por mim, ok. Com certeza, pode. Então vamos lá. O termo linfoma já é um termo, né, conhecido. Aqui, eu estou colocando, nesse primeiro filtro, eu estou colocando genérico. Então vai ter o João Linfoma, né? Como vai ter também um artigo sobre linfoma, né? Então, eu estou colocando em todos os índices. E estou dando buscar. Então, eu tenho aqui 498 artigos que tratam do tema. Tá? De repente, o Calil, ele fala, Sérgio, eu vou pesquisar primeiro em português, porque eu tenho mais proficiência em português, e depois eu avanço. Então, nós já temos aqui que são 300 artigos. Sérgio, eu vou pesquisar só tudo que falou de linfoma nos últimos 10 anos. Então, eu vou pegar de 2011... Aliás, vou pegar de 2010 a 2020. 2010, 2011, 2012, 2013. 14 eu não estou vendo aqui. 15. 16. 17. 18 eu não estou vendo aqui. 19 e 20. As áreas. Talvez eu não queira pesquisar dentro da área das ciências agrárias, né? Talvez eu queira que seja alguma coisa dentro da ciência da saúde. Aqui eu posso, inclusive, amarrar com alguma área específica, né? A hematologia, a veterinária. Aqueles mais citados. E o que eu quero? Relato de caso? Olha que interessante, você pode pegar todos os relatos de caso. Ou artigos. Vamos colocar artigos. E eu vou dar o filtrar. Então, nós estamos aqui, num primeiro filtro, com 498 casos.
Quando nós implantamos esse filtro de Brasil, português, durante esses anos, na área de ciências, como que é? Ciências da saúde, e sendo artigo do Brasil, nós caímos para 70 artigos. 498 talvez não fosse factível. 70 ainda é puxado, mas já não é 498. Já é 20% do número inicial. Tá? Então, dentro daquilo que é o grande espectro que foi linfoma, e eu estou colocando para o Calil aqui no chat o filtro para ele clicar e salvar para ele, eu saio de um radar gigante para um radar de 20%, focalizando a minha realidade de ler em português, se for o caso, de artigos científicos dos últimos 10 anos. Por quê? Porque a pesquisa científica, ela se pauta tanto na factibilidade do que eu sou capaz de fazer, e óbvio que o Calil depois fala pra gente se ele lê em inglês também, se lê em italiano, para mim, né, tudo depende de quem está pesquisando, tá? Como também em cima daquilo que já foi produzido. Como eu disse para vocês, ninguém vai descobrir a fórmula da água, por quê? Porque ela já foi descoberta. Só que a partir da fórmula da água, você pode avançar para uma pesquisa mais ampla, tá? Eu vou fazer a mesma coisa agora com atendimento humanizado. Eu acho que ele manteve os filtros aqui, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para ter certeza que ele está fazendo certo. Começar do zero. Ótimo. Ó, 74 artigos. Se, gente, insisto, sabe o que a gente está buscando aqui, Patrícia? Não é descobrir que o atendimento humanizado tem uma prática assim ou assado, mas é você entender o que existe de variáveis sobre isso que vão te fortalecer para aquilo que você vai desenvolver. Então, como exemplo, vamos pegar os casos do Brasil, já diminuímos para 47. Saúde coletiva, saúde e sociedade, alguns caminhos aqui. Em português, e vamos pegar também os últimos 10 anos, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 não estou vendo, 19 não estou vendo, e 20. Ah, não, 19 está aqui. 19 e 20. Só 18. Ah, 18 está aqui também. As áreas temáticas, ciências da saúde. E artigo. Não, nesse caso aqui, vamos pegar relato de caso. Ó, se for relato de caso, só vai ter um. Então, para não ser só um, eu vou deixar aqui em artigo. Ó, no caso da Patrícia, nós já temos 10 casos. Já é bem factível, concorda? Vamos ler aqui os temas, os títulos. Satisfação dos pacientes com doença de Chagas atendidos por um serviço de atenção farmacêutica no estado do Ceará. Discurso sobre humanização, profissionais usuários em uma instituição complexa de saúde.
Médicos estrangeiros do Brasil. A arte do saber, olhar, escutar e tocar. Avaliação da satisfação dos usuários e da responsabilidade dos serviços em municípios inscritos no programa Mais Médico. Humanização na atenção básica e percepção, na percepção de idosos. Olha que riqueza que nós temos aqui, de 10 artigos que atendem os requisitos que nós implantamos como referência. Ó, para Patrícia, 2 pontos. Coloquei aqui no chat. Ou seja, lembram que na nossa primeira conversa, no primeiro momento, quando a gente falava da questão da pesquisa, que eu falei para vocês que envolvia um lado passional, né? Um lado até mesmo emocional, né? Para fazer pesquisa. Eu falei isso há cerca de 40 minutos atrás. Agora, essa paixão, ela vai começar a se ajustar àquilo que existe de pesquisa sobre isso nas principais fontes de pesquisa brasileira e mundial. Concordam que esse filtro vai te fazer criar algo factível para aquilo que você está pesquisando, mas também vai te fazer transformar essa chuva de ideias de algo que era um pouco mais genérico para algo que você possa aprender e encontrar predileções nos artigos, nos materiais que a gente está filtrando, para te levar para outros lugares. Porque se você entra na pesquisa para covalidar aquilo que você já sabe, você não está pesquisando. Você está trabalhando o seu ego. Nada contra. Mas, se a gente está querendo criar algo, eu preciso passar pela experiência do encontrar, pela experiência de descobrir. Entendeu? Porque esse descobrir pode me levar para outros lugares. Pode me ajustar o meu pensamento. E, portanto, eu vou construindo um jeito de observar o tema que vai considerando esses tópicos que nós já colocamos, mas que vai ganhando um certo rigor. Rigor esse que, no primeiro momento, a gente não tem por que ter, a gente só tem a predileção. Eu, por exemplo, eu queria pesquisar geografia, fui fazer faculdade. Na geografia, fui conhecendo as diversas áreas. E foi me aproximando mais de uma, mais de outra à medida que eu conhecia. Vocês aqui já estão formados. Quem está vendo esse vídeo já está dentro de um grande campo. Só que mesmo estando dentro de um grande campo, se você está buscando pesquisar ou se aprimorar, ou criar um projeto de pesquisa, ou de treinamento, ou do que for, dentro de um pedaço, você precisa, no mínimo, saber o que existe minimamente, dentro de alguns critérios, sobre aquilo produzido. Eu vou comentar mais algumas ferramentas, né? E aí a gente para tomar uma aguinha, tá bom? Para você que está assistindo, tomar sua aguinha também. Uma outra ferramenta que nos últimos anos se tornou bastante conhecida é o Google Escolar. Vou dividir ela com vocês agora.
conceito é o mesmo, tá? Mas a gente tem alguns detalhes aqui. Então, pesquisar páginas em português em qualquer idioma. Vamos colocar em português. Vamos colocar aqui linfoma. Então, eu tenho aqui períodos específicos, igual nós fizemos anteriormente. Incluir citações, incluir patentes. Talvez eu não queira citações. Classificar por data. Vamos pegar aqui só para fazer um exemplo, porque aqui, ó, já apareceram 19.600 resultados. Né? Vamos fazer aquele filtro de português. Português. Vou colocar aqui no ano de 2020, só para a gente fazer um exemplo aqui. E aí, sem realizar grandes filtros, perceba que vai aparecendo as instituições onde tem um artigo produzido. Tá? Eu vou acrescentar aqui, que eu acho que é o grande ponto desse sistema, incluir citações. Deixa eu só ver se eu não vou falar uma grande bobagem. Classificar por relevância. Isso é novidade. Então, em tese, tá, gente? Pelo o Google Acadêmico, não que essa ferramenta não exista nos outros lugares, mas aqui você tem a facilidade de incluir o texto com maior número de citações sobre o tema que tu procurou. Vamos colocar aqui um período específico, igual nós fizemos aquela hora, 2010 até 2020. Pesquisar. Beleza. Ele está classificado por relevância, certo? Então, aqui no escolar, a gente vai ter um outro olhar. Se, presta atenção, se o Calil está chegando no momento da pesquisa, se ele está entrando na pesquisa, se ele está se aproximando do tema, ele tem que ler o mais relevante. Dá para entender, gente? Por quê? Porque se ele está se aproximando do que é linfoma, o mais relevante, o mais citado, pode ser o mais genérico, que apresenta o tema para ele e dá a bibliografia básica. Só que o meu filtro ele foi genérico, ele foi linfoma apenas. Quando eu vejo aqui o mais citado, aspectos epidemiológicos, clínicos, anatomopatológicos do linfoma em bovinos. Eu acho que não é isso que ele está procurando. Linfoma canino, revisão de literatura. Exposição ambiental e ocupacional a agrotóxicos e o linfoma não Hodgkin. Então, pesquisas relacionadas. Não Hodgkin, canino, cães, felino, células, malte, cutâneo, mediastinal. Então, aqui a gente tem que ter muita atenção para a escolha dos termos que vão nos levar às pesquisas daquilo que está conectado ao que eu pesquiso. Sendo que as palavras mais específicas me levam para lugares com maior possibilidade de conteúdos mais específicos também. Só para manter o exemplo, o Calil, esse tipo de linfoma, ele, no pescoço, que nem você colocou, ele tem um nome mais específico? Então, é que eu tenho que ir atrás, porque eu não sei como é que ficou a nomenclatura agora, porque como vive atualizando, eu tenho que dar uma olhada como é que tá. Mas é linfoma de Hodgkin mesmo que chama.
Aí acho que você vai ter que colocar em humanos, porque é comum até em outros animais. Então, ó, linfoma Hodgkin. A gente vai deixar ele aqui, mantendo essa lógica do relevância. Tá? A relevância vai nos colocar, em primeiro lugar, naturalmente, à medida que a gente faça aqui um cuidado para ter o termo correto, e isso vale para qualquer campo do conhecimento, tá, gente? E eu colocar aqui por relevância, pode ser que os primeiros sejam aqueles que tiveram maior repercussão. Pode ser. Mas é claro que a gente tem que fazer aqui uma filtragem. Então, linfoma de Hodgkin. É interessante que o termo aqui, ele nos leva para outros lugares, né? O não Hodgkin, né? Então, eu tenho que colocar um aspas aqui para forçar ele falar para mim o Hodgkin. Aí. E aí, aqui já começa, como eu coloquei entre aspas, a palavra não ficou condicionada ao não. Por quê? Porque a pessoa pesquisa linfoma e é tanto volume dessa especificidade que existe, inclusive, a busca por um não Hodgkin. Dá para entender? E, portanto, a gente tem que ter esse jogo de cintura. E a saber que de 2010 a 2020, eu vou aumentar aqui um pouco do período, tá? Aí, quando eu aumentei o período, eu encontrei um maior volume. E nesse maior volume, aquele caso que tem maior relevância é esse daqui, que pode ser que seja um artigo de impacto. Tá? E, portanto, esse daqui provavelmente vai me explicar termos mais amplos sobre o tema. Vamos clicar? Ó, linfoma de Hodgkin, conceitos atuais. Mariana Machado, Menezes Falcão, tal. Olha que interessante, ele começa realmente resgatando pela primeira vez em 1832, epidemiologia, anatomia, quadro de classificação na OMS, sei lá, os padrões de desenvolvimento, fisiopatologia. Então, esse artigo provavelmente é o que eu chamaria de artigo, ó, anamnese, um artigo introdutório para quem está pesquisando o tema. Prognóstico. Por quê? Porque eu fui no escolar e eu tive um jeito de pesquisar lá que me levou a escolher por reputação. Talvez não seja esse o termo mais adequado. Ó. Mas ele me levou a localizar um artigo e, se eu estou numa fase inicial da minha pesquisa, eu estou me aproximando do tema, parece ser um artigo que não só me traz um quadro referencial básico, que a ciência, pelo fato de ter utilizado várias vezes, já me diz, meio que culturalmente, que é um artigo de impacto, de relevância. Porque foi essa a estratégia que nós utilizamos no escolar, certo? E, mais do que isso, um ponto-chave. Ele me traz também isso daqui, gente. Isso aqui é a riqueza.
Isso aqui é a caixa de ferramenta. É para que lado que os pesquisadores foram para poder realizar essa pesquisa. Então, essa bibliografia, e olha isso daqui. O artigo tem modestas 8 pagininhas. Tá certo? Aliás, 7,5, tá? Mas, para os caras chegarem a cada frase que está aqui, tiveram que estudar 45 outros artigos. Que você, que está entrando no tema, talvez não vá ler. Mas você pode se aproximar. Percebe? Então, qual que é a riqueza? A riqueza é a gente, pouco a pouco, fazer as escolhas, realizar as escolhas daquilo que eu vou fazer e daquilo que eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho que escolher o que é factível, o que não é factível. E quando o Calil ler este artigo hoje, ele não vai virar um especialista no tema. Só que ele já vai ter uma visão mais ampla do que, se ele não tiver conhecimento, é claro, daquilo que 3 pesquisadores fizeram no Hospital Santa Maria em 2003, né? Esse grupo aqui é o Hospital Santa Maria de Lisboa, pelo que eu estou vendo aqui, né? E vai ter toda uma construção sobre o assunto que você está, o tema, de uma maneira muito ampla. E que, se você não leu ainda, este é o artigo que a ciência covalida. Por quê? Porque claro, eu estou sendo categórico aqui, mas é só para... que é um artigo que nos dá um radar interessante de algo que vale a pena ter contato. Por quê? Porque em que fase que nós estamos? Nós estamos construindo o nosso tema ainda. Né? Então, nesse processo de construção do nosso tema, eu apresentei para vocês 2 ferramentas até agora. Eu vou apenas comentar outras 2, tá? Para a gente poder terminar essa parte do nosso papo aqui. Os periódicos da CAPES também vão ter um jeito de pesquisar muito próximo disso que nós fizemos, tá? Naturalmente, depois a gente vai discutir outras coisas, como os distratores, a estratégia das palavras-chave. Vocês já viram que nas palavras-chave tem um jeito de fazer a coisa, porque o linfoma que a gente estava procurando agora, se eu procurasse pelo termo, aparecia mais o não aquele termo do que o termo. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Mas, portanto, a CAPES vai ter um jeito muito semelhante, né? Buscar por assunto, por periódico, por livro. Essa é uma riqueza. Eu pegar um livro sobre um assunto, né? Isso eu acho bem interessante. E por base de pesquisa. Então, são filtros que você vai fazer para você construir o seu repertório, a sua biblioteca particular. A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações também é um caminho, tá? Que vai te entregar um volume grande de pesquisa sobre o tema que vocês fizeram, sobretudo na área de saúde, que ele é bem forte. É uma comunidade que tem um diálogo, inclusive, com instituições estrangeiras. Então, muitas vezes, depende do momento que você está. De repente, se a Patrícia encontrou 10 artigos,
10 artigos vai dar para ela um norte sobre, talvez, a aplicabilidade daquilo que ela está pesquisando. Agora, talvez valha a pena, Patrícia, você localizar uma tese, um mestrado, um doutorado, que entra de cabeça nesse tema. Por quê? Porque, pelo que você observou, essas 10 vão ser praticamente estudos de caso. E aí, talvez valha a pena você entrar de cabeça em quem parou a vida para pesquisar durante 2, 5 anos, 2, 3 anos, mestrado, 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, doutorado, a questão que você está preocupada. Entendeu? Então, são estratégias que nós temos para criar na nossa biblioteca e aí sim tentar sair daquele mundo passional para estabelecer aquilo que a gente chama de recorte, que é para que a gente possa realizar o nosso trabalho. Agora eu paro um pouquinho para respirar. Antes da gente beber uma aguinha, eu queria saber de vocês se deu para entender essa primeira parte, por que nós estamos fazendo esse caminho, esse trajeto. Nossa, deu para entender muito. Foi muito bom, de verdade. Verdade mesmo. Eu acho que eu senti que foi para realizar um filtro e para dar mais foco na pesquisa, não é isso? Exatamente. Vou pegar um caso mais pensando naquilo que a Patrícia já comentou comigo, que pretende trabalhar, inclusive, com treinamento para atendimento humanizado. Correto, Patrícia? Isso. Então, se você vai começar um projeto, primeiro ponto, obviamente, eu tenho a expectativa que você domine o assunto, né? Então, como que você me prova que você domina o assunto? A partir de diplomas, a partir de trabalhos. Então, olha, caro diretor do hospital, eu já fiz esse curso aqui de atendimento humanizado, eu fiz essa pós aqui, em que eu apresentei um artigo sobre atendimento humanizado. Você precisa colocar a sua reputação à prova, né? Para você buscar, por exemplo, uma oportunidade de criar um treinamento, tá? Mas, muitas vezes, Patrícia, conhecendo essas ferramentas, nós vamos saber localizar, por exemplo, um artigo de atendimento humanizado de pesquisadores daquele hospital que você quer trabalhar. Tá entendendo? Então, assim, se a gente precisa criar uma estratégia para mostrar que aquele que eu tô querendo pesquisar é relevante, essas ferramentas podem servir de base para você, inclusive, mostrar a importância para aquele hospital, para aquela região, em função desse cruzamento de informação. Então, a Patrícia, numa situação hipotética, quer provar para a diretora dela, a Patrícia pediu uma reunião para, dado o que ela presencia no cotidiano de um hospital, ela pediu uma reunião hipotética, que ela quer montar um treinamento para o atendimento humanizado. A diretora fala, ok, Patrícia, você tem 20 minutos comigo na quinta-feira que vem. Ok. Você não pode chegar lá, né? Digamos assim, sem provar que você é capaz e sem deixar claro, presta atenção nas minhas palavras, isso não é emocional, isso é técnico. Você não pode deixar de mostrar que você tem reputação para aquilo, como também você não pode deixar de mostrar, olha o verbo, show, mostrar, show, mostrar que você tem um repertório científico daquilo. Porque a sua percepção de que falta aquilo no hospital
é o que te colocou na mesa para falar com a diretora. Mas, quem é você na fila do pão? Ah, eu sou a Patrícia, sou enfermeira aqui da casa, tenho pós nisso e naquilo, pesquiso o assunto por predileção ou por uma construção para minha vida, ou por o que for, há tanto tempo, e, portanto, me sinto à vontade para estar aqui para propor. Por quê? Com base em fulano, beltrano e ciclano, quando a gente realiza o atendimento humanizado, você diminui o indicador negativo XYZ do hospital. Quando realiza o atendimento humanizado, para ter exemplo, nesse artigo aqui, tem aqui que os casos de linfoma que foram atendidos com um processo humanizado, em comparação com os casos do atendimento não humanizado, tiveram X% de melhora no período Y. Nossa, e é realmente esse setor que eu quero trabalhar aqui no hospital, Patrícia. Realmente esse é o setor que eu estou tendo mais problema, Patrícia. Deu para entender onde eu quero chegar, Patrícia? Tá? Então, não é meramente sair construindo um artigo, um TCC, não apenas, mas é você entender o quanto que a pesquisa científica pode trazer de possibilidade, exato, de convalidação daquilo que você apresenta, entre outras coisas, para validar um projeto, para validar um financiamento de projeto, para validar um propósito. Um propósito, acho que seria essa palavra, né? E esse propósito, eu não vou entregar para a Patrícia porque eu acho ela bonita. Eu não vou entregar para a Patrícia, não vou entregar para o Calil porque ele é bonzinho. Eu não vou entregar esse propósito para o Francisco porque ele é assíduo. Não. Eu preciso mostrar que eu tenho competência. E essa competência, ela é demonstrada, pelo menos, por aquilo que eu mostro de reputação pessoal e a reputação de conteúdo que eu tenho sobre o que eu estou pesquisando. Tá bom? Então, com essa fala, se ninguém quiser comentar nada, você aqui, espectador também, né? Nós podemos dar se alguém não for comentar nada, a gente dá um pausezinho para tomar um café e voltamos em 15 minutos, pode ser? Pode ser sim. Beleza? Então eu vou dar uma paradinha aqui, um break. A gente faz uma paradinha de 15 minutos e voltamos já já. Mas vão rascunhando o que a gente está conversando aqui, independente de vocês forem aplicar amanhã ou depois, tá? É essa atividade que eu vou cobrar de vocês, para que vocês me mandem por e-mail de uma pseudo-pesquisa, tá? Para que a gente possa dar a nota da atividade de hoje. A nota da atividade de hoje é em função da participação, não é em função do volume, da qualidade, por assim dizer. Mas é o quanto você parou para concluir essas etapas e construir um texto. Eu vou explicar isso melhor, mas daqui a pouquinho. Então, eu vou dar um pause aqui na nossa gravação e vejo vocês daqui a pouco. Muito obrigado.